Então, se você já quer que eu fale sobre todos os ETFs brasileiros que replicam o SP500, inclusive lá fora também, como investir lá fora através das corretoras americanas, no IVV, no VO, todos os ETFs lá americanos que também replicam o SP500, é só você deixar os comentários aqui, deixa o like no vídeo, se passar de 5 mil, eu prometo que eu gravo. No último vídeo do Café ao Milhão, a gente fez um aporte no exterior e a gente usou o IVVB11 para poder fazer esse aporte. Naquele vídeo eu te expliquei todo o racional sobre isso, a gente fez uma conta sobre valorização do dólar nos últimos 20 anos, valorização do Bovespa nos últimos 20 anos, valorização do SP500 nos últimos 20 anos, e a gente chegou à conclusão de que sim, naquele momento, apesar de a gente não conseguir calcular preço teto de um índice americano, fazia sentido a gente fazer aquele aporte. Esse vídeo agora vai ser uma continuação daquele vídeo, porque eu citei essa frase lá no vídeo anterior e vocês bateram a meta. Então eu quero lembrar para vocês que esse canal é criado para vocês e que sim, ele vai ser movimentado por vocês. Então você tem que deixar seus comentários, deixar o like no vídeo, para que eu entenda o que vocês querem, para que o próximo vídeo gravado seja de acordo com a tua vontade, meu querido. Primeiro Papai do Céu, depois você pede, e aí eu oro e gravo o vídeo, beleza? E neste mês o objetivo dos aportes foi para rebalanceamento de carteira. Eu fiz 2 aportes em 2 ativos diferentes e eu vou te mostrar aqui agora, inclusive vou te mostrar a estratégia que eu estou utilizando para diluir o risco da minha carteira, aumentando a diversificação dela, voltando ela lá pro Kraken, beleza? Então aqui a gente consegue perceber hoje como que tá a minha carteira. Tá com 32% de ações, que é o foco ali, né, de 25 a 30% mesmo, então ações está dentro do carrinho. Fundos imobiliários a gente ultrapassou. Neste vídeo que eu gravei, inclusive tava na minha lua de mel. Eu parei um pouquinho para poder gravar o vídeo para vocês. Se vocês ainda não assistiram, você vai entender lá o porquê que a gente desbalanceou em fundos imobiliários. Eu não me lembro qual foi o vídeo que você desbalanceou sua carteira e justificou isso através de dados estatísticos, né? Como que foi que fez isso? Lá nesse vídeo você vai clicar lá, você vai assistir o porquê que a gente desbalanceou a carteira. Então hoje a carteira está desbalanceada, sem sombra de dúvidas, para fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários, inclusive, eles estão em ótima oportunidade nesse momento. Naquele vídeo lá eu te explico até porque que eu não estou aproveitando mais a oportunidade, porque eu queria, meu amigo, eu queria colocar quase todo o meu dinheiro em fundos imobiliários. Só que a gente tem que obedecer um método, e esse método que monta o seu portfólio, ele é capaz de gerar 90% do seu resultado. Ou seja, obedecer um método com bandas de desbalanceamento, não foi eu que inventei, foi o Harry Brown nesse livro aqui, ó, do Portfólio Permanente. Inclusive ele ganhou vários prêmios por conta dessa teoria que ele fez do portfólio permanente. Então eu não estou reinventando a roda, o que eu fiz foi literalmente ajustar isso para o meu perfil de investidor e para algo que funciona no Brasil, porque o Harry Brown, né, até o sobrenome dele lá de Brown, pô, é lá dos Estados Unidos, né, meu amigo? Então o Brasilzão funciona diferente, e lógico que aqui uma carteira que tem muito fluxo de caixa rende mais no longo prazo, né? A gente pode fazer até, inclusive, muitas outras simulações sobre isso, mas eu já te provei isso em um vídeo, para te mostrar que quanto mais fluxo de caixa sua carteira tem no Brasil, mais tempo e mais dinheiro mensal você vai ter para aportar em oportunidades. Então se você aproveita de uma oportunidade de queda da bolsa para aumentar a sua posição em ativos que geram fluxo de caixa, você está fazendo uma ótima escolha no Brasil. Presta atenção nisso. Volta aí 30 segundos e escuta isso de novo que eu falei. Por quê? Com o seu aumento do fluxo de caixa a preços descontados, você não tem risco de perder esse patrimônio que você investiu. Afinal, teoricamente você está investindo em bons ativos a preços descontados, a tendência é maior de alta do que de queda, e você criou algo para te gerar fluxo de caixa. Com esse fluxo de caixa você vai fazer o quê? Rebalancear sua carteira. Só que o dinheiro nem vai mais precisar sair do seu bolso. Eu fiz uma conta junto com vocês na última live da terça-feira, onde eu ensinei coisa pra caramba, pra caramba. Se você ainda não assistiu aquela live, você precisa assistir, cara. 3 horas de conteúdo gratuito que você não vai encontrar na internet. Lá eu explico por que carteira, inclusive, tá desbalanceada em fundos imobiliários. Eu mostrei lá um print da minha carteira, o quanto que ela tá rendendo e o quanto que eu recebo de dividendos por mês agora investindo em fundos imobiliários, na minha carteira de fundos imobiliários. E lá nós vimos que eu tô recebendo mais de 6 mil reais por mês de fundos imobiliários. Aqui nos proventos, se você clicar, você também consegue ver isso. Quando eu clico aqui em ativos e coloco só fundos imobiliários, perceba, no mês passado eu recebi aí 6.391 reais. Neste mês a gente ainda tá na metade do mês, ainda não recebi tudo, então tá ali 5.520. Porém, o que eu quero te mostrar é o potencial desse fluxo. Por quê? Agora eu entro aqui na Clear, eu tô só com dividendo aqui 7.769. Isso foi tudo dividendo que caiu de janeiro pra cá. E aí eu posso pegar esse dinheiro, que é diluição de risco, afinal esse dinheiro tá vindo de patrimônio de alguma coisa, porque ele não surge do nada. Então ele é lucro de alguma coisa que poderia ficar no caixa. Aí eu tiro isso do caixa e mando pro acionista, eu faço uma diluição de risco naquela exposição. Isso é óbvio, é claro, tá? E aí com esse dividendo agora, com esse fluxo, eu posso fazer duas coisas. Eu posso clicar aqui em retirada e ali no açougue mais próximo comprar tudo de picanha, alcatra. A alcatra tá mais macia que picanha, os últimos que eu tô comendo. E as picanhas que eu tô comprando não tá muito boa não. E eu vou lá, pego uns pedaços de alcatra e asso tudo. 7.500 reais aí só de churrasco. Vamos comer churrasco todo dia, entupir as veias, tudo do coração. Ou eu posso falar assim, cara,
hoje eu recebo 7 mil, será que dá pra receber 70? E eu pego esses 7 mil e vou reinvestindo. Esses 7 mil não era 7 mil sempre, eu já tô aqui com você já tem quase 4 anos, né? Já foi 7 centavos, olha que loucura. Já foi 70 reais, já foram 700 reais e agora tá na casa dos 7 mil. E aí, voltando pra nossa carteira, você consegue entender então que a gente criou um gerador de fluxo de caixa dentro da nossa carteira, onde basicamente 80% da nossa carteira é gerador de fluxo de caixa, que é ação e fundo imobiliário, prioritariamente fundo imobiliário, né? Ele cumpre mais com essa função de gerador de caixa. E agora eu preciso rebalancear as outras partes. Dentro do Kraken eu preciso ter, por exemplo, 5% em cripto, tô quase lá. Preciso ter em torno de 20 a 25% de exposição no exterior, e a gente se expõe através de ETFs, inclusive no vídeo do Café ao Milhão, né, que agora não chama mais Café ao Milhão, até eu me acostumar com isso, é rumo aos 100k de renda passiva. Lá eu fiz um aporte em IVVB11. E a gente precisa inclusive investir mais um pouquinho em renda fixa para bater os 10%. Então é 10% de renda fixa, 5% de cripto e 20 a 25% ali de ETFs do exterior stocks, né? Investimento no exterior. Você consegue ver aqui que é a parte que tá mais desbalanceada e que inclusive tá desrespeitando um pouco da minha banda do portfólio permanente, são os ETFs. Então eu rebalanceei já no vídeo passado e nesse vídeo a gente vai usar de novo um rebalanceamento. Mas antes da gente falar sobre o ETF, que eu separei aqui alguns ETFs para você entender qual que é o melhor ETF para replicar o SP500, para você que é investidor brasileiro e você não quer ficar pagando taxa, OF e tal, a gente já fez uma discussão sobre isso também. Antes disso eu vou te mostrar o aporte que eu fiz para rebalancear minha carteira de cripto. Por quê? Nos últimos dias aí, o Bitcoin tá indo lá pro seu 100k e tá voltando nos 95, 94, né? E eu aproveitei uma dessas quedas aqui, que ele caiu lá próximo de 95, para poder aumentar um pouquinho o aporte em Bitcoin. Eu não compro outra criptomoeda a não ser Bitcoin, tá? Eu não sou um grande analista de altcoins, não. A única coisa que me faz comprar o Bitcoin é pela qualidade do ativo no quesito de descentralização. Então, descentralização do seu dinheiro, descentralização do seu país. E lógico, presta atenção nessa frase, eu sempre falo isso pros alunos. Contra a tendência você não luta, contra a tendência você participa. Como que eu vou participar? 100% da minha carteira? 80% da minha carteira? 50% da minha carteira? Aí você precisa fazer, meu amigo, uma aplicação do Prêmio Nobel de 1962. Se chama, depois você pesquisa aí, ó, a teoria de Markowitz, a teoria da banda da curva de eficiência. Aí se você for um cara que realmente quer aprender, você vai estudar lá o prêmio, pô, é um Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, para você aplicar na sua carteira. Se você não quer, às vezes vai perder um baita ensinamento, o cara ganhou o Prêmio Nobel, né? Então, dentro da curva de eficiência, quanto mais arriscado é o ativo e quanto maior a rentabilidade que ele entrega, afinal, se ele é mais arriscado e é um bom ativo, ele tem que retornar uma ótima rentabilidade. Se eu jogo ele na curva de eficiência, normalmente o portfólio, né, o meu portfólio vai exigir menos de participação dele, se eu quero correr um risco mínimo. E aí, pra gente otimizar essa curva de eficiência, o Bitcoin ele entra como um ativo que sim, você precisa ter na sua carteira, você não precisa ignorá-lo, só se você for muito conservador, então ele pode estar na sua carteira, mas, né, com um pedaço do portfólio pequeno, não precisa ser uma fatia de 80%, não precisa ser uma fatia de 50%, pode ser uma fatia de 5%, de 10%, de 15%, depende de quanto risco você quer correr e de quanta rentabilidade esperada você tem. Aqui no Brasil a gente consegue uma rentabilidade esperada até muito boa por um risco mais baixo, afinal os ativos são muito, agora, neste momento, né, estão muito descontados. Então eu fiz um aporte, que inclusive vou deixar o print aqui, ó, esse aporte aqui eu fiz no dia 3 de fevereiro, e aí eu fiz esse aporte aí de um pedacinho de Bitcoin, né? A gente vai ajustar aqui no Investidor 10 como que você faz esse lançamento, porque você não tem aqui no Investidor 10 o suporte para consolidar a sua carteira com exchange de criptomoeda, né? Consolida a sua carteira com a B3, então puxa os dados da B3. A criptomoeda, ela não é lançada na B3, então ela não vai carregar aqui. Se você investiu lá na Binance, eu fiz o meu investimento pela Binance, tá? Não é nem recomendação de uso, tá? Você pode usar a que você se sentir mais confortável, hein? Mas lá na Binance, ela não faz parte da integração da B3, então o Investidor 10 não vai puxar. E aí você precisa fazer esse lançamento manual. Como que eu gosto de fazer? Eu vou aqui em criptomoeda e eu poderia só adicionar o lançamento. Só que eu não gosto de adicionar o lançamento. Sabe como que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, ó, excluir o lançamento. Então eu vou ali ver lançamentos. Depois eu desço aqui em criptomoeda, aí eu clico aqui nos 3 pontinhos, ó, e clico excluir lançamento. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o meu preço médio, lá na Binance você também consegue, vou deixar inclusive aí o print para vocês. Você consegue ver ali, ó, no seu saldo spot, o quanto que você tem de cripto, o quanto você tem de Bitcoin e o quanto que é o seu custo médio. Então como que eu faço para adicionar agora a cripto aqui, que eu já tenho tudo aqui na minha mão? Ó, eu vou clicar aqui adicionar ativo, aí eu vim aqui em criptomoedas, aí eu digito o nome do código aqui, né, BTC, que é Bitcoin, e aí eu posso colocar no dia de hoje, tá, a data da compra, porque o que importa é o meu custo médio e quanto que eu tenho de Bitcoin, aí ele já vai calcular automaticamente. Então aqui na quantidade, ó lá, eu tenho 0, 11, 31, 41, 07. Esse é o que eu tenho de Bitcoin, então eu tenho quase, né, um décimo, 11% do Bitcoin. E aí aqui o preço, eu coloco o meu preço médio.
médio. O meu preço médio tá de quanto lá? 350.708,59. Então, é isso aqui que eu investi em Bitcoin, né, até hoje. E aí, a gente já tem aqui, o investidor 10, ele já calcula quanto você tem de rentabilidade, porque aí ele já atualiza o preço de hoje, né? Quanto você pagou? Ah, o Léo tem 10% do Bitcoin. E ele comprou os 10% de Bitcoin, o preço médio de 350. Hoje o Bitcoin tá valendo aí quase 600 mil. Então, quanto que o Léo tem hoje de rentabilidade? Você já consegue ver depois que o investidor 10 adiciona esse lançamento, rapidinho, ele adiciona, a gente vai ver. Enquanto isso, vamos falar sobre o restante? Porque eu falei pra vocês que eu tenho, agora eu vou usar essa estratégia de usar os proventos para rebalancear minha carteira. Então, tudo que cair de provento da minha carteira, eu vou rebalancear através do ETF IVVB11. Léo, a qualquer preço que tivesse, vai lá e compra. E aí, essa resposta tá no vídeo anterior do Rumo ao 100k. Você precisa assistir lá, é um complemento, esse vídeo aqui é um complemento daquele. Então, você, depois que terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e complementa seu conhecimento lá, beleza? Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse dividendo, vou adicionar aqui o novo ativo, IVVB11. Ah, Léo, por que do IVVB11? A gente já vai explicar o tanto de aba aberta que tem aqui para eu te explicar o porquê que eu compro IVVB11, tá? Eu vou te explicar bem certinho. Então, eu clico aqui, ó, IVVB11, e aí agora eu vou pegar lá todo o meu dividendo, ó, 7 mil e pouco, e vou comprar de IVVB11. Vamos ver quantas cotinhas vai dar aqui, ó. Vai dar 19 cotinhas, beleza? Então, isso aqui agora, eu tirei dinheiro do meu bolso para fazer essa compra? Basicamente sim, né? Porque esses 7 mil reais, ele poderia ter vindo pro meu bolso. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que eu tô diluindo o risco, ou seja, agora eu estou 19 cotas a mais posicionado em ETF, só com o fluxo de caixa que eu tive. Léo, o que era melhor? Eu ter o fundo imobiliário, a ação mais valorizada, ou o fundo imobiliário e a ação ali distribuindo esse dividendo, mesmo que ela não vá valorizar? Pô, se ela não vai valorizar e eu tenho ela, contanto que eu tô investindo em bons ativos, eu continuo tendo ela, teoricamente, lateralizando, mas ela pagando esse dividendo, eu pego esse dividendo e me posiciono em outros ativos para diversificar minha carteira. E a gente já sabe que diversificação dilui risco. Então você dilui risco, primeiramente, porque você não tá totalmente posicionado só em um único ativo, e aí você pega uma parte desse ativo e investe em outro tipo de ativo, inclusive correlacionado negativamente. O IVVB11 faz correlação negativa com a Bolsa Brasileira, e a gente vai diluindo nosso risco, aumentando a segurança da nossa carteira. Só que aí eu tenho um aporte desse mês também. O aporte desse mês eu vou inclusive mandar agora para a conta, que enquanto o dinheiro chega na conta, eu vou conversar com vocês sobre qual que é o melhor ETF aqui, beleza? Então tá lá, eu vou transferir 25 mil, vou clicar aqui em Leonardo, né? Ó, XP lá, corretoras, a Clear, ela é da XP, tá? Por isso que aparece ali XP Investimento Corretor e tal. Eu vou mandar lá os 25 e esse aporte vai para onde? Vai para IVVB11 também. Então para você que ficou nesse vídeo aqui só para saber para onde que eu ia aportar, foi Bitcoin e IVVB11. Agora se você quiser aprender de verdade por que foi para IVVB11, porque é esse que é a importância. Você saber onde eu tô investindo não tem importância nenhuma para você. Você não vai saber replicar. Agora se você quiser entender o porquê que eu investi em IVVB11, eu vou te dar a explicação aqui agora. A única coisa que eu te peço, por favor, encarecidamente, que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender de verdade, meu amigo. Aqui não tem aquele lero-lero de fazer videozinho de 5, 10 minutos, não. Aqui é vídeo de 20 minutos, 30 minutos. Se tiver um de 15 aí, vai ser coincidência. Mas aqui eu quero te passar realmente o que eu sei. Não é um canalzinho de informação básica com o intuito de vender um curso depois. Aqui eu até tenho o curso pra você comprar depois se você quiser se aprofundar. Mas aqui você vai aprender muita coisa. Então vamos lá. A dúvida era, Léo, eu posso investir em outro ETF que não seja o IVVB11? Bom, a gente tá investindo em IVVB11, não é porque ele é o IVVB11. A gente tá investindo no IVVB11 porque o IVVB11 replica o SP500. Então, onde que eu tô investindo de verdade? Eu tô investindo na exposição do índice SP500, que são as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Então, Léo, quer dizer que qualquer fundo que replica o SP500 eu posso investir? Exato. Está aprendendo. Porque você quer o quê? O SP500. Você não quer o IVVB11. Por que vai pro IVVB11? Aí a gente precisa analisar quais são os custos e quais são os benefícios de cada um dos ETFs. Eu separei aqui 3 ETFs principais. Por exemplo, a gente tem aqui o IVVB11, que é o que eu estou investindo. A gente tem o SPXI11 e a gente tem o SPXB11, beleza? Qual que é a diferença entre o SPXB e o SPXI? SP vem de SP500, o X normalmente é de exponencial, né? E o I vem de Itaú e o B vem de BTG. Ou seja, o Banco Itaú e o BTG, eles também criaram o seu ETF que replica o SP500. Então esse ETF, a única coisa que ele faz é pegar o dinheiro do cotista lá, o dinheiro do fundo, comprar SP500. Então, se você tivesse como comprar o SP500 diretamente, você também poderia fazer. Ou seja, pegar o seu real, mandar lá direto para os Estados Unidos, converter em dólares e comprar um ETF lá. Então, dá para você se expor no SP500 de inúmeras formas. Eu já expliquei o motivo que eu me posiciono através do Brasil, que eu poderia mandar meu dinheiro para fora. Tem um motivo de eu me expor aqui no Brasil. Essa explicação já foi dada. Depois é só você escutar esse outro vídeo aqui que você vai entender também. Mas agora, a dúvida é, e claro, essa dúvida assim, ó, genial, quem perguntou, tá? Foram várias as pessoas que perguntaram isso no comentário dos vídeos anteriores, que foi, por que, Léo, entre todas as opções que a gente tem, você se posiciona no IVVB11? E aí a gente precisa ver, então, quais são as vantagens do IVVB11. Olha só, a taxa de administração do SPXB
SPXB11 é 0,20. Do SPXI é 0,21. Então, entre esses dois aqui sobre taxa, qual que eu ia escolher? Se eu fosse olhar só para taxa de administração, eu ia escolher o SPXB. Ele é melhor olhando a taxa de administração. Aí eu olho o IVVB11, a taxa de administração é 0,23. Uai, Léo, então o IVVB11 é o piorzinho que tem entre eles sobre taxa de administração? Sim. Então, se eu fosse olhar só para taxa de administração, eu não pegaria o IVVB11, eu pegaria o SPXB, porque todos replicam o SP500. Então, é tudo a mesma coisa. Só que cada gestor cobra um valorzinho diferente. Por exemplo, vamos trazer isso aqui para a vida real. Você quer pedir para um entregador entregar este livro aqui, ó, lá na casa do seu primo, que inclusive ele tem que ficar aqui, ó. Pronto, então você quer pegar aquele livro lá e mandar pra casa do seu primo. Aí tem 3 entregadores. Todos eles vão cumprir a mesma função, que é entregar o livro lá na casa do seu primo. Só que um cobra R$20, o outro cobra 30, o outro cobra 40. Se você for olhar só pela cobrança da taxa, que é o que o gestor faz aqui no caso dos ETFs, ele cobra a taxa de administração para te entregar o quê? O SP500. Se eu fosse olhar só pela taxa, eu ia pagar esse aqui de R$20. Só que se eu falar que o de R$20, normalmente ele se perde. Às vezes o livro pega fogo, porque ele, sei lá, porque ele brinca com fogo e tal. E aí, pô, começou a ficar mais arriscado esse de 20. Será que eu prefiro pagar 30 ou 40? E aí agora a gente passa por um ponto que é muito interessante dentro dos ETFs brasileiros aqui, porque isso é algo muito novo no Brasil. Os ETFs que replicam índices é algo novo no Brasil. Os brasileiros, ele gosta de fazer stock picker, não gosta de investimento passivo. Então, apesar de eu já falar pra você inúmeras vezes que vale a pena você fazer investimento passivo quando se trata do exterior, você não acredita nisso. E aí a gente até marcou de ler esse livro aqui e eu vou fazer um resumo dele no final de fevereiro. Tá marcado. Eu já gravei um vídeo aí sobre os livros que a gente vai ler esse ano. E aí eu vou fazer o resumo de todos esses livros aí. Se você quiser comprar esse livro aqui pra poder ler e entender o vídeo que eu vou gravar depois, cara, você vai aprender pra caramba. Vai aprender pra caramba. Por isso que eu tô falando, esse canal aqui é pra você aprender de verdade. Quando a gente vai na B3, a gente tem um comparador de ETFs. Olha só, eu comparei aqui ó, o SPXB e o SPXI. O SPXB ele é mais barato em taxa de administração do que o SPXI, né? Só que olha isso aqui, volume médio diário dos últimos 6 meses. Se eu pegar os últimos 6 meses e olhar o volume diário, da média diária, olha quanto que foi movimentado do SPXB. R$800 mil, 443 negociações feitas. Quando eu olho pro SPXI, ele replica a mesma coisa, ó. É a mesma coisa, a única coisa que muda é o gestor, ó. Um é o BTG, o outro é o Itaú. Olha o volume médio, 11 milhões. Nossa, 11 milhões diário no SPXI, já muito mais confortável. Ah, mas eu sou um cara que investe R$300 por mês, eu não preciso dessa liquidez toda. Pois é, eu vou te mostrar um motivo que você precisa dessa liquidez toda, mesmo você sendo um investidor de mais baixo calibre, né? A sardinha lá, você tá investindo só R$300 por mês. Vou te mostrar por que a liquidez é importante para você também. Então aqui você consegue perceber que a rentabilidade é muito parecida, tudo basicamente igual, porque replica o SP500, então o que o SP500 subir, ele vai subir também. No caso aqui o SPXI, ele cobra 0,01% a mais de taxa para te oferecer tudo isso aqui de liquidez a mais. E se a gente compara agora o SPXB com o IVVB11, olha lá, o IVVB11, vamos comparar aqui, pra você ver a liquidez, olha que loucura isso aqui, cara. Olha a liquidez, 70 milhões no dia, da média dos últimos 6 meses. É muita coisa, né? É quase 100 vezes mais negociado do que o SPXB. Ou seja, isso aqui te confere uma liquidez absurda, entregar a mesma rentabilidade. Ele tem uma rentabilidade um pouquinho menor aqui por conta da taxa de administração, que é 0,23, ou seja, 0,03 a mais por ano. 0,03. Léo, faz diferença aí? No longo prazo vai fazer, mas vou te ensinar o porquê que você precisa preferir isso aqui, tá? Vou te ensinar. E aí, Deus é tão bom que ele coloca em você a própria dúvida que eu preciso tirar pra você aprender. Olha só, a dúvida foi, Léo, eu entendi então que entre esses três, aparentemente o SPXB ele cobra mais barato para fazer o serviço, o IVVB11 ele cobra mais caro para fazer o serviço, mas o IVVB11 ele entrega um serviço melhor, né? Porque ele tem mais liquidez, é mais conhecido, é mais negociado, então eu tenho mais segurança. Para que eu vou usar isso, Léo? Você já vai aprender agora. Para que eu vou usar isso? Porque isso tem que servir de uma função, né? Se não servir de função, eu vou no SPXB mesmo, Léo. Serve para uma função, que é operar opções, que é justamente o que esse ETF aqui tá fazendo, que é a dúvida de muita gente agora. O SPY11 é o ETF que replica o SP500 e ainda paga dividendos. Olha aqui, proventos de janeiro de 2025, pagam 1% de provento, 1%. E ele vem pagando esses proventos desde novembro de 2023. Olha lá, em 2023, 95 centavos, 96 centavos, R$1, R$1,30. Como que ele paga dividendo, Léo? Porque a verdade é que o SP500, ele paga dividendo, porque tem as 500 melhores empresas, essas 500 melhores empresas, elas pagam dividendo, e aí, com o dividendo que ela paga, o SPY11, ele dá esse dividendo pra gente? Não, não é bem assim não. Normalmente os ETFs de investimento passivo,
objetivo, todo dividendo que cai no fundo, ele recompra de SP500. Então, o dividendo não chega para você. O SP500 paga dividendo, o dividendo é usado para comprar mais SP500 e aí vai aumentando o número de SP500 e isso aumenta a valorização desse ETF. Então, como que o SPY faz para pagar esses dividendos? E aí, a única coisa que você precisa fazer é ler o regulamento, para você entender. Então, aqui você clica em documentos e aqui, ó, abrir o regulamento. Lá no regulamento, eu cheguei nessa parte aqui, ó, características básicas do índice. O índice tem como objetivo acompanhar o SP500. Então, beleza, tá acompanhando o SP500. Então, ele também é eletivo na hora de eu escolher qual ETF eu vou escolher para comprar o SP500, beleza? Olha lá, ele procura performar igual o SP500, com uma carteira escalonada de opções. Opa, tem uma opções aí, é um negócio que eu não entendo ainda, Léo. Aí você falou de opções, eu já não sei o que que é. Ó, aqui no B ele fala, estratégia de venda de opções, ou seja, venda de call, tá? Visa trazer proventos adicionais ao portfólio mensalmente. O objetivo do índice é fornecer proventos adicionais através da estratégia de vendas de opções, ao mesmo tempo que tenta capturar o máximo possível do retorno do fundo investido. Qual que é o fundo investido? O SP500, certo? Então aqui ele faz venda de call para ganhar prêmio e através desse prêmio pagar dividendo. Então o dividendo ele vem do SP500? Não, ele vem do prêmio das opções, que é literalmente o dividendo sintético. Léo, eu não entendi nada do que é dividendo sintético, eu não sei o que é opções. Te convido então a fazer o seguinte, vamos fazer um contrato, tá? Você dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se esse vídeo passar de 5 mil likes, vocês conseguiram no passado, deu 7 mil e poucos likes, vocês conseguiram. Então se você quiser aprender como fazer dividendo sintético com um ETF, eu vou te ensinar, É só você deixar seu like aqui, se bater mais de 5 mil likes, a gente faz um vídeo só dedicado a isso. E aí, agora eu quero te falar sobre a taxa do SPY, porque além de comprar o SP500, ele ainda faz opção. E aí ele tem que organizar todas as carteiras através de opção. Qual que é a taxa dele? Olha lá a taxa dele, 0,83. Nossa, Léo, pô, é 0,63% a mais do que o próprio SPXB11. Será que compensa? E aí a pergunta que eu faço é pra você. Você quer um ETF que replica o SP500 e faz venda de call para ganhar 1% de dividendo ao mês? Porque não é porque tá ganhando 1% de dividendo ao mês que isso é bom não, tá, galera? O que você prefere? Receber 1% de dividendo ao mês ou uma valorização de 40% ao ano? Com 1% ao mês você vai ganhar lá seus 15%. E a valorização dos 40% ao ano é muito melhor, né? Então, imagina o seguinte. Se você fosse capaz de comprar um ETF e você, pagando 0,23%, no caso do IVVB11, fizesse opções com o IVVB11 e ganhasse mais de 1%. Porque eu posso te mostrar claramente, caso vocês tenham interesse, que você consegue vendendo call, você mesmo, vendendo call de algum ETF, você consegue muito mais do que 1% de prêmio no mês, muito mais. O SPY11 ele tá te pagando só 1%, porque o resto tá ficando de taxa de administração. Se você conseguisse pegar 1,80% por mês, e agora você entende o porquê que a gente precisa de liquidez. Eu preciso de um ETF negociado para que eu consiga fazer as opções. Por exemplo, esse SPY11, ele não faz isso no Brasil, ele usa a bolsa mexicana, porque aqui, lá no México tem mais liquidez, ou seja, ele não consegue, por exemplo, comprar o IVVB11 e fazer opções com o IVVB11, porque aqui tem pouca liquidez. Ele é um fundo grande, né? Então ele quer movimentar muita opção. E aí ele precisa de um mercado muito líquido. Se eu comprar aqui o SPXI ou o SPXB com essa liquidezinha aí pequenininha aqui, né? O SPXB com 800 mil reais, cara, 800 mil reais só de negociação diária, de média diária, eu não vou conseguir fazer essa call, não vou conseguir fazer essa venda, né? Lançar a minha call. E eu não vou conseguir essa rentabilidade. Ou seja, por que eu tô comprando IVVB11? Por que eu aceito pagar 0,3% a mais no ano? Conta da liquidez. Porque se eu lançar uma opção no ano e ganhar 1,80% de prêmio, 1%, 0,5% de prêmio que seja, cara, não fez sentido não toda a operação? Porque se eu pago 0,20 e não consigo operar opções, é melhor pagar 0,23, ganhar 2, 3%, 4, 5%. Se você for negociar bem direitinho ali dentro da mesa, você consegue ganhar até mais por ano, 10% a mais por ano, 20%. Eu tô te mostrando quanto você consegue ganhar com opções nesse quadro aqui de Vale. Já tem quase 10 vídeos gravados aí, a gente vem fazendo opções com Vale. Imagina se você trocar a Vale e colocar o IVVB11. Então esse é o motivo da compra do IVVB11. Eu não tô comprando o IVVB11 porque eu esqueci de olhar a taxa de administração e o SPXB cobra menos taxa de administração. Não é por isso, é por conta da liquidez. Eu sei que eu tô pagando a taxa de administração mais alta, é por conta da liquidez. Por que eu não compro o SPY11, sendo que eu quero comprar o IVV e fazer a opção? Porque o SPY11 eu preciso pagar para ele fazer isso para mim. Se eu sei fazer, eu faço por mim mesmo, ganho muito mais dinheiro, eu não preciso pagar toda essa taxa de administração. E aqui no caso, o SPY11, ele tem um protocolo, né? Ele tem um regulamento que ele tem que fazer isso todo mês. Então vai ter mês, por exemplo, que tá com uma tendência de alta no SP500 e eu nem quero fazer agora uma venda de cálculo, senão eu vou ter que entregar meu IVVB11. Ah, não tô entendendo, não. Pois é, calma. Opções é um negócio mais complexo mesmo, mas quando você vende uma call, grava isso. Quando você vende uma call e o ativo dispara, pô, você tem que entregar esse ativo. E aí eu não quero me desfazer do IVVB11. Então vai ter meses que eu vou lançar, vai ter meses que não. Aqui com o SPY11 eu não consigo ter esse, o SPY11
IVVB11, não lança esse mês não, tá? Eu não quero. Não, esse é um regulamento do fundo, ele faz isso todo mês e não tem o que fazer. Então, porque eu quero ter mais autonomia, quero pagar menos taxa e eu sei fazer o negócio, é por isso que eu escolho o IVVB11. Vamos ver se nosso dinheiro já chegou lá na Clear. Ó, saldo já tá lá, os 25k caiu. A gente vai comprar tudo isso aqui, ó, os 25k lá de IVVB11. Vamos ver quantas cotinhas vai dar. 64 cotinhas lá, vamos comprar, assinatura eletrônica. Eu tava dando uma bugada aqui, falando que o saldo tava insuficiente, aí eu desci um pouquinho as cotas aqui, sobrou 2.500 lá. A gente vai comprar agora o restante. 6 cotinhas, 2.300. Pronto, agora sobrou 200 reais. 200 reais não dá pra você deixar parado, né, galera? Não dá pra você deixar parado. Vou comprar um pouquinho de fundo imobiliário aqui, tá? O Gari 11, tá descontado pra caramba. Vou adicionar ele aqui. E vou comprar esses 235 pila aí de Gari 11. Vamos ver quantas cotinhas vai dar. Pronto, tá comprado. Sobrou só 4,28. Não dá pra não comprar nada de bom com 4,28. Então, consolidando aqui o nosso conhecimento. Nesse mês eu fiz 2 aportes. Comprei um pouquinho de Bitcoin ali quando ele caiu ali pra 95 mil dólares. Na minha opinião, vai subir muito ainda antes de cair. E a segunda, a gente tá aumentando nossa exposição no exterior justamente para balancear a nossa carteira. E aí, a nossa exposição no exterior é feita através de investimento passivo, ou seja, eu quero só replicar o SP500. E para escolher replicar o SP500, eu escolhi no Brasil. E dentro do Brasil, eu escolhi o IVVB11. Agora, você entendeu o motivo do IVVB11, você entendeu o motivo do SP500. Precisa assistir o vídeo anterior para você entender o motivo do SP500 se você ainda não entendeu. Tem a ver com dólar, tem a ver com correlação negativa, tem a ver com o que o Rei Dalio explica e tem a ver com curva de eficiência, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de deixar o seu comentário pedindo: ah, Léo, eu quero que você analise tal empresa. Agora vai sair um monte de resultado de empresa, né? Analisa tal empresa, Léo. Faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. Porque aí eu e a minha equipe, nós lemos todos os comentários e a gente escolhe o melhor vídeo ali pra gravar pra vocês, beleza? Fica com Deus, papai do céu abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo, que será excepcional.